Hoje nós iremos continuar a exposição do Salmo de número 23. Vamos ler todo o Salmo, de modo que eu iniciarei e os irmãos responderão com o versículo seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos os sempre. Irmãos, uma exposição anterior, mês passado, a respeito deste Salmo de número 23, foi colocada por mim aqui como título e tema da mensagem que se segue hoje, a respeito de o Senhor o nosso alimentador. Nós vimos aqui que Ele nos alimenta com repouso, versículo de número 2. Nós vimos que Ele nos alimenta com restauração da alma, versículo de número 3. Ele também nos alimenta também com justiça, versículo de número 3 também. E Ele nos alimenta também com coragem. Nós vimos aqui, versículo de número 4. O Senhor também, Ele é o nosso alimentador. E nós vamos ver aqui, versículo de número 5, apesar devemos nos deter apenas no versículo de número 5, diante de tantas, vamos dizer, aplicações e reflexões que podemos fazer neste versículo de número 5. O Senhor, Ele é o nosso alimentador, nos alimentando com vitória, Versículo de número 5, ele fala: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Irmãos, quando nós vemos e refletimos sobre a história de Israel, nós vemos, por exemplo, o povo entrando na terra do Egito, saindo da terra do Egito, passando ali, peregrinando seus 40 anos e entrando na terra prometida. E uma das coisas que é evidente para nós é a respeito da guerra santa que ocorre. Quando nós vemos, por exemplo, ali em Jericó, nenhuma flecha foi lançada em Jericó, nenhuma flecha. O que o povo fez foi rodear, o que o povo fez foi tocar trombeta, o que o povo fez foi gritar. E o Senhor derrubou muralhas, e o Senhor elevou. A partir do momento que o povo caiu em pecado por pegar aquilo que não deveria, o Senhor falou que eles não iriam despojar, ou seja, não iria tomar posse de bens ali de Jericó. Através do pecado ali, Deus dá uma derrota quando o povo vai enfrentar Ai, ou Ari, alguns falam Ari, mas Ai, uma cidadezinha pequenininha, um povo com talvez ali 2 milhões de guerreiros, uma cidadezinha que ele fala: vamos mandar poucos mil para que vença aquela cidade. O povo é desbaratado e alguns poucos inclusive morrem. E isto liga aquele sinal de alerta para o povo. Afinal, quando Israel perdia uma guerra ali, significa que o Senhor não estava com eles. E guerra santa significava: morrem eles e não morre ninguém deles. Guerra santa significa isso. Davi aqui então, ele teve muitas batalhas. E o reino de Israel, em termos de fronteiras, ele chega ao seu ápice no reinado de Davi. Davi, ele consegue fazer aquilo que o povo de Israel, ao entrar na terra prometida, ele não consegue.
ele não consegue por falta de fidelidade do povo de Israel e principalmente por falta de fé na realização do Senhor. O Senhor diz: tome posse da terra e expulse daqui da terra aqueles que são daqui. E você vai ver, por exemplo, várias tribos que não expulsam alguns e convivem, e isto se torna laço, inclusive, para eles. Mas, no período de Davi, o povo ali de Israel alcança vitórias, alcança muitas vitórias, muitas batalhas. Ele subjuga todos os povos ao redor, todos os povos. Não existe momento ali em que as fronteiras de Israel mais se expandem. Bem que em Salomão há muita prosperidade, talvez seja o auge do reino, seja a época ainda de Salomão, mas como um servo lutador, como um servo batalhador, como aquele que guerreava as guerras do Senhor, não houve ninguém semelhante a Davi. Não houve ninguém. E aqui, irmãos, quando Davi ele fala a respeito, ele roga ao Senhor para que o Senhor prepare uma mesa na presença dos seus adversários. A ideia aqui não é de convidar os seus adversários para comer com ele. A ideia não é essa. A ideia não é: ô Senhor, eu quero os meus adversários juntos comigo banqueteando. A ideia não é essa. A ideia aqui é de vitória. A ideia é de um banquete que é dado para aqueles reis que são presos. Aqueles reis que são presos. É um banquete de vitória diante de Deus. Irmãos, Davi, ele presenciou várias vitórias, muitas vitórias, apesar de Davi, apesar de tantos erros de Davi, mas ele era considerado um homem segundo o coração. Irmãos, isso talvez se nós trazermos para a nossa realidade, para a nossa vida, nós não temos algo semelhante nesse aspecto. Como que nós estivéssemos batalhando com o nosso vizinho para expandir os nossos territórios, ou que estivéssemos lutando contra bandidos ou algo semelhante. Mas para nós, irmãos, como algo que podemos refletir, é que o Senhor ele nos dá vitórias. Não a mesma vitória no sentido de guerra como Davi ali ele enfrentava, mas o Senhor ele nos dá vitórias. E existem vitórias que elas são muito boas e são muito oportunas e nos traz muitas alegrias. Podemos ser vitoriosos, por exemplo, em relação ao desemprego. O Senhor nos conduzindo a um emprego, vitória contra o desemprego, isso é algo muito bom. Isso é algo muito bom. Vitória contra a doença, uma doença de repente terminal, e o Senhor ele dá a cura. A vitória contra a doença, isso é algo muito bom. Muito bom. Uma vitória de repente você ter um filho que está desgarrado, um pai que não tem interesse em relação não se entrega ao Senhor, uma mãe que também não. E o Senhor vai e transforma esse coração. São vitórias, irmãos. São vitórias. São vitórias. Vitórias quando o Senhor enche o nosso celeiro, né? A nossa dispensa que está bem vazia, vai lá o Senhor, Ele nos dá a vitória de encher a nossa dispensa. São vitórias que o Senhor nos concede e são até vitórias importantes para a nossa vida, mas todas elas são passageiras. A vitória que pode nos dar um emprego, Ele vai nos dar recursos aqui neste mundo, vai nos dar recursos, mas todos eles ficarão. Deus ele pode nos dar vitórias contra doenças terminais, mas se Cristo Jesus não voltar, um dia nós partiremos.
Ele pode nos dar tantas outras vitórias, segundo este mundo, bens, nos dá uma vitória de termos um veículo, dá-nos uma vitória de termos uma casa própria. Pode, mas tudo isso ficará. Tudo isso ficará. As realizações, as vitórias, segundo este mundo, todas elas passarão. Segundo este mundo. Aquilo que as pessoas muitas vezes elas almejam vitórias neste mundo, todas elas ficarão. Talvez uma das vitórias que o povo tanto pensa a respeito de adquirir bens e fazer grandes impérios, às vezes fica para os filhos esbanjarem, fica para os filhos eles depreciarem, fica para os filhos até se perderem, fica até mesmo para causar divisões. E algo que muitas vezes é tratado como grande vitória. Mas eu queria, irmãos, aqui tratar com os irmãos pelo menos sobre 3 aspectos de vitórias que o Senhor ele nos concede, vitórias que o Senhor ele pode nos conceder, que é acima de qualquer comparação, acima de qualquer comparação. E se nós formos fixar aqui na Escritura, e se nós virmos a respeito da grandiosidade dessas vitórias que o Senhor dá, as demais são fichinhas. As demais são fichinhas. Irmãos, lá em Efésios capítulo de número 6, ele vai falar aqui a respeito de uma vitória contra um adversário formidável. Um adversário formidável, que eu estou querendo dizer, eu estou elogiando no sentido de que ele é um bom adversário, mas eu estou querendo dizer que ele é um grande adversário. Ele diz aqui a respeito, no capítulo de número 6 de Efésios, a respeito da nossa guerra aqui contra um grande opositor nosso. Grande opositor. Ele vai dizer aqui a respeito, versículo de número 11 e 12 de Efésios, capítulo de número 6, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, regiões celestes, né? Irmãos, a primeira aplicação aqui em termos de vitórias que o Senhor ele pode nos conceder e que o Senhor já nos concede é contra, até porque o próprio Senhor Jesus ele foi vitorioso ali naquela cruz. Mas a vitória definitiva, inclusive, nos aguarda no retorno de Cristo. Mas vitória que nós podemos ter, vitória que vai além de qualquer outra coisa que nós podemos adquirir neste mundo, é a vitória contra Satanás. Satanás, irmãos, a Escritura diz que ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Ele não nos ajuda em aspecto algum. Ele não quer o nosso benefício, ele não quer que a nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada cristã prospere. O grande desejo dele é que nós venhamos a cair nas suas ciladas. O grande desejo dele é nos ver abatidos. O grande desejo dele é nos ver frustrados. O grande desejo dele é nos ver distantes de Deus. Distantes de Deus. E ali, irmãos, nós vemos que o Senhor ele nos concede condições para vencermos essa batalha. A batalha, muitas vezes nós pensamos que somos nós que travamos, simplesmente nós com a nossa força. Quando o Senhor aqui ele é interpelado aqui pelo salmista, dizendo assim: prepara-me um pedido, Senhor, me prepara essa mesa de vitória. Irmãos, o Senhor ele já coloca de bandeja para você.
Ele já te coloca de bandeja essa mesa aí para você ter vitória contra Satanás. É uma vitória simplesmente simples, não. Mas Ele nos dá condições de revestirmos de toda a armadura. Ela está à nossa disposição. Ela está à nossa disposição. Irmãos, quando o guerreiro ali, e essa armadura, ela aponta muito para aquele soldado, o soldado romano. O soldado romano não ia despreparado para a guerra. Se ele fosse, ele seria morto. Ele ia totalmente preparado para a guerra, para enfrentar também inimigos ali que eram formidáveis. Ele ia preparado. O Senhor, Ele nos concede preparo. O que a gente precisa é tomar posse desse preparo. O que nós precisamos, na verdade, é revestir-nos, nos revestir. Quer ter vitória contra o inimigo? Você quer que o Senhor, Ele prepare essa mesa perante o nosso maior adversário? Coloque a armadura do Senhor. Se revista dela. Se revista. Muitas vezes a gente pensa, e era interessante, por exemplo, eu fui bombeiro no CTA, e irmãos, quando você é bombeiro, avião pode cair de noite. Você poderia acontecer, por exemplo, de ter ali um alerta vermelho, que você teria que correr pelo caminhão, e o que acontecia? A gente dormia com um boot. A gente dormia totalmente preparado, porque se eu tivesse que acordar, eu não tinha que amarrar o boot, porque eu tinha poucos segundos para estar dentro do caminhão. Eu já deixava a roupa ali para fogo ali preparada, que era só pisar em cima e levantar, e já estou pronto. Já estou pronto para o alerta. E as pessoas têm hora que acham assim: Senhor, eu não preciso estar todo instante com essa armadura. Nós precisamos, irmão. Nós precisamos. Nós não sabemos o momento em que o inimigo das nossas vidas vai atentar contra nós. E ele é astuto. Ele vai tentar no momento em que nós estamos mais frágeis. Ele vai tentar nos momentos em que nós estamos meio que despreparados. Não é no momento em que você está mais preparado. Por isso, quer vitória sobre o maior inimigo das nossas vidas, o grande opositor, esteja sempre 24 horas por dia com toda a armadura do Senhor. Com toda a armadura do Senhor. Nós também vemos, irmãos, que o Senhor, Ele nos prepara uma outra mesa. Ele nos prepara também a mesa para um outro adversário. Um outro adversário também que é formidável. E nós vemos, por exemplo, este adversário, este grande adversário, lá em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5. Nós vamos ver aqui este inimigo formidável também. Versículo de número 16 e 17 de Gálatas, capítulo de número 5. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Oh, irmãos, um outro inimigo formidável é a nossa própria carne, a nossa carne que está militando para que nós venhamos a fazer aquilo que não é do agrado do Senhor, para que nós venhamos a entregar-nos às nossas próprias paixões e concupiscências da nossa carne. Ele é um inimigo formidável, mas o Senhor, irmãos, Ele já tem a mesa preparada. Nós já podemos degustar. Ele diz lá como que nós vencemos esse inimigo formidável, vivendo no Espírito, andando no Espírito. Não há como vencermos, irmãos, este inimigo sem as armas corretas. A arma, irmãos, não é pistola, a arma não é espada, a arma é o Espírito. Queremos vencer esse inimigo formidável que é a carne, para fazer
fazermos aquilo que é as paixões dela, aquilo que agrada a carne e que desagrada ao nosso Deus. Você quer vencer? Viva no Espírito. Não há outra forma. Não há outra forma de você adquirir vitória contra a carne, a não ser pelo Espírito. Irmãos, o grande problema é quando nós lutamos as batalhas que o Senhor já nos concede, até mesmo em condições de vitória. Quando nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos batalhar com a nossa força, sendo que o Senhor, Ele já coloca escancaradamente para nós como que é o caminho da vitória. O caminho da vitória, o caminho até a mesa do banquete da vitória. Ele já nos mostra. Ele não nos deixa ignorantes como que nós iremos alcançar a vitória. Nos entreguemos ao que a Escritura ela nos fala. Quer vitória? Você quer vitória? Faça aquilo que a Escritura está dizendo. Você quer vitória contra a carne? Encha do Espírito Santo. Ande no Espírito Santo. Viva no Espírito Santo. É assim que você vai realmente banquetear diante do seu inimigo. E outro, irmãos, inimigo formidável e último inimigo formidável, ele está lá em 1 João. 1 João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo de número 5. Versículo de número 3 e versículo de número 4 e versículo de número 5 de 1 de João, capítulo de número 5. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Irmãos, um outro inimigo e o terceiro inimigo formidável que eu gostaria de trazer aqui para nós, em que o Senhor ele irá preparar uma mesa diante dele, é o mundo. O mundo ele é atrativo. O mundo, as coisas deste mundo elas são atrativas. As coisas deste mundo parecem até gostosas, parecem até saborosas. Mas as coisas deste mundo levará a derrotas, levará à perdição. E aqui o próprio texto ele vai dizer como que nós vencemos, irmãos, o mundo. A palavra de Deus aqui diz que aquele que crê em Cristo Jesus vence o mundo. Irmãos, a vitória é através da fé. Mas não é de uma fé apenas, de uma fé em qualquer coisa. Uma fé, ou muitas vezes as pessoas confundem como que fé fosse a questão de sermos aquelas pessoas que são positivas. Você tem que pensar positivo. A fé não é pensamento positivo. A fé não é pensamento positivo. É a fé em Cristo. Somente a fé em Cristo é aquela que poderá nos dar vitórias perante o mundo. Poderá fazer com que nós venhamos a realmente colocar o nosso coração naquilo que é eterno. Colocarmos o nosso coração naquilo que vai perdurar para toda a eternidade. E não nas coisas que podem parecer até aprazíveis, mas que na verdade só gerará frustrações. As coisas deste mundo, irmãos, aquilo que o mundo nos oferece é como se fosse droga. Pode nos gerar até uma satisfaçãozinha ali por pouco tempo, mas vai gerar depressão por muito tempo. Pode gerar até ali uma satisfaçãozinha na carne, mas vai nos gerar, irmãos, distanciamento de Deus. E só o Senhor, de fato, é o que pode nos dar a real satisfação. Irmãos, você quer vitória. Você quer vitória na sua vida. Muitas vezes as pessoas focam em coisas que podem até parecer vitória.
Por exemplo, nós falamos aqui no começo a respeito de vitória ao desemprego. Muitas vezes pode acontecer de você conseguir um emprego e você não tenha tempo nem mesmo para vir à igreja. Que vitória é essa? Que vitória é essa? De conceder um emprego que pode te afastar do caminho do Senhor. Muitos podem dizer que a questão da grande vitória é a vitória contra a doença. Lembremos do rei Ezequias. O rei Ezequias foi concedido a ele mais 15 anos. Deus deu a cura a Ezequias em mais 15 anos. Foi os 15 anos mais desastrosos da vida do rei Ezequias. Deus pode conceder um casamento, pode conceder um casamento para você. De repente, uma pessoa que não é exatamente aquilo que é o coração do Senhor. Um cônjuge que pode mais atrapalhar a carreira cristã do que ajudar na carreira cristã. Oh, irmãos, as pessoas estão muito preocupadas com vitórias neste mundo. Vitórias que podem ser adquiridas aqui. Mas a grande vitória, irmãos, que nós podemos ver são contra esses três inimigos do pecado. Quer ter vitória contra o diabo, nosso grande adversário? Se revista de toda a armadura de Deus. Quer ter vitória contra a tua própria carne? Encha-se do Espírito Santo, ande e viva no Espírito Santo. Quer ter vitória contra o mundo? Tenha fé em Cristo Jesus. Peça para que Ele aumente mais e mais a sua fé, porque a fé, a esperança e o amor andam os três juntos. Você terá vitória. Assim você terá vitória. Irmãos, e quando nós olhamos para Apocalipse, ele diz: ao vitorioso conceder-lhe-ei a coroa. Ao vitorioso. Irmãos, você tem pensado nisso? Você tem buscado que o Senhor prepare a mesa sobre aqueles que são realmente os grandes adversários da sua vida? Os grandes adversários da sua vida. Ou você quer uma mesa para que o Senhor ele dê vitória para aqueles pequenos adversários? Aqueles pequenos adversários. Aqueles adversários que poderíamos dizer até insignificantes. Que Deus ele derrame graça sobre nós, para você ter a visão correta de todas as coisas, e que você possa realmente caminhar em triunfo. Caminhar em triunfo. O Senhor, Ele não irá simplesmente preparar a mesa, Ele já está dando de banquete para você. Já está dando aí, para você de bandeja. E Ele te dá, inclusive, como você vai ser vitorioso. Ele já te mostra as armas. Use as armas que o Senhor Ele te dá. Use as armas que Ele te dá. Não use a sua arma, use a arma do Senhor. É a dele que você vai vencer. E aí sim, você vai banquetear triunfalmente perante os seus irmãos.